Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Eu estou lendo o livro de Gênesis, interessante, né? Que quando nós olhamos para o livro de Gênesis, a gente vê que muitos princípios bíblicos, né, que irão aí ser explanados em toda a Escritura, né? Princípios bíblicos que a gente vê em Gênesis, né? Alguns princípios de obediência, né, das consequências do pecado, o que o pecado causou, o que gerou o pecado. A gente aprende muita coisa a partir ali de Gênesis, né, da desobediência de Adão e Eva. E quando a gente vê toda a Escritura, né, é interessante que a gente vê, eu estou no capítulo 19 de Gênesis, e até aqui, quando a gente vai ali, principalmente ali para o capítulo 12, que a gente vê Abraão, o pai da fé, que é onde eu quero chegar, a gente vê que Abraão era um homem falho também, né? E Deus faz algumas promessas ali a Abraão. Abraão e Sara duvidam assim da promessa do Senhor de dar um filho para eles, e eles acabam dando um passo a mais daquilo que Deus tinha planejado, tinha falado com eles. Eu vou dar um herdeiro para você. E Sara vai lá, oferece a sua serva, e Abraão acaba tendo um filho com a serva H, que teve por nome de Ismael. A mesma coisa Ló, a gente vai ver Ló lá quando os servos de Ló eles brigam, então Abraão manda ele escolher para onde ele quer ir. Se ele for para a direita, Abraão iria para a esquerda; se ele for para a esquerda, Abraão iria para a direita. E Ló fez a sua escolha pelos seus olhos, pelo seu coração, achou uma área verde, bonita, próspera, e foi para lá. E foi para onde? Sodoma, né? As duas cidades, Sodoma e Gomorra, ali próximas. Cidades essas totalmente pecaminosas, totalmente podre, totalmente distante do Senhor. E Ló acaba ficando ali naquela cidade. Outros reis vão lá e guerreiam contra Sodoma e Gomorra, vencem a batalha e prendem Ló. Abraão junta lá os 318 homens e vai até lá e resgata Ló. A gente vê que todas as consequências, todas as punições de Deus aos homens, a gente percebe que é sempre por conta da desobediência. Deus dá uma oportunidade ao homem de obedecer e diz para ele qual é o caminho que ele deve andar, mas o homem trilha caminhos diferentes daquilo que Deus ensina. Quando Deus faz promessas para Abraão, o interessante é que Deus, a gente vê isso até o capítulo 19, na história ali de Abraão, a gente vê o seguinte, que Deus sempre falando para Abraão obedecer, para Abraão direcionar o povo, ensinar o povo para que o povo obedeça. Se o povo obedecesse, Deus iria abençoar o povo, mas era necessário obedecer. Mas Deus, na sua onisciência, é interessante que Deus também, ele diz para Abraão, a sua descendência, infelizmente eles vão ficar cativos aí por 400 anos, 430 anos, na verdade, né? 430 anos, e eles irão sofrer, irão padecer, serão errantes na terra, né? Por conta da desobediência. É impressionante como é que a desobediência leva ao sofrimento, né? Abraão não teve paciência para esperar o tempo de Deus, teve um filho com H, e isso trouxe sofrimento para todo mundo, né? Abraão teve depois que expulsar H, mandar H embora, entendeu? E assim, ele sofreu as consequências por conta disso. Sara sofreu também, porque começou a brigar com H, aquela confusão toda, e acabou também trazendo problema para a sua vida. Todas as vezes que nós desobedecemos, nós sofremos, e as consequências vêm para as nossas vidas. A gente vê isso, eu tenho aprendido isso em Gênesis, agora até o capítulo 19, do capítulo 1 ao capítulo 19, a gente vê as consequências da desobediência dos homens. É sempre sofrimento, é sempre sofrimento. Interessante que é sempre Deus indo até o homem. Nunca é o homem indo até Deus, é sempre Deus indo até o homem e oferecendo para ele a oportunidade de obediência, a oportunidade de trilhar caminhos diferentes daquilo que ele tem no seu coração. Aí a gente vai para Efésios, eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 4, né? A minha epígrafe aqui da minha Bíblia diz assim, o procedimento dos filhos da luz. Quais são os procedimentos, Paulo vai nos ensinar, dos filhos da luz, daqueles que são herdeiros, né, dessa aliança que Deus fez com Abraão? Qual deve ser o nosso procedimento? Eu vou falar agora para você. Diz aqui o texto, Efésios capítulo 4, versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Veja bem, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês aprenderam outra coisa. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O impressionante, meus irmãos, é que a gente vê na Bíblia sempre a palavra-chave das Escrituras é obediência. A pergunta que eu faço para mim e para você é o seguinte: será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Será que nós estamos vigiando? E será que nós estamos verdadeiramente buscando a Deus, mortificando o velho homem e nos renovando de um novo homem? Será que nós estamos tendo paciência para esperar o tempo de Deus na nossa vida? Será que as nossas dificuldades, os nossos problemas, nós estamos colocando diante de Deus antes de tudo? Será que nós estamos entrando em nossa porta, nosso quarto, fechando a nossa porta e falando com o nosso Pai Celestial que tudo vê? Será que nós estamos diante de Deus com o coração contrito, aquebrantado, pedindo misericórdia a Ele pelos nossos pecados, pelos nossos erros, disposto a mudar o nosso comportamento, a nossa vida? Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Quando nós lemos o livro de Gênesis, a gente vê isso o tempo todo. Deus indo até o homem. Deus procurando o homem. Deus alertando o homem. Deus ensinando o homem. Deus conduzindo o homem a caminhos melhores, caminhos que edificam, caminhos que glorificam o seu nome. Mas infelizmente, tem muitos que querem trilhar caminhos diferentes. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos verdadeiramente obedecer a Deus, buscar a Deus, buscai a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não importa o tamanho das dificuldades, o tamanho dos problemas. Na verdade, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É os nossos desejos e as nossas vontades. Desejos esses, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, precisam ser mortificados. Se nós não mortificarmos o velho homem, se nós não nos conformarmos, se nós não vivermos em desconformidade com este mundo pecaminoso, nós não vamos agradar a Deus. Se nós formos querer negociar com o mundo, buscar as estratégias do mundo para as nossas vidas, adotar as estratégias do mundo para as nossas vidas, nós vamos nos perder. Nós vamos sofrer as consequências. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, não nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E que Deus
tenha misericórdia de nossas vidas. Aqui em Números, capítulo número 6, versículo número 24 ao 26 diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Fique na paz.